UEFA e Conmebol anunciaram recentemente em parceria a criação de uma nova competição, que vai reunir em final de jogo único o campeão da Copa Sul-Americana contra o campeão da Liga Europa, algo semelhante ao que aconteceu ano passado, quando o campeão da Copa América enfrentou o campeão da Eurocopa, onde na decisão a Argentina derrotou a Itália por expressivos 3-0. Denominada Desafio de Clubes, o torneio, mesmo com chancela de UEFA e Conmebol, será visto como amistoso, o que para mim é um grande erro, já que por ter carimbo das duas entidades, obviamente tem que ser tratado como oficial. Afinal, competições amistosas normalmente são organizadas por empresas multinacionais, um clube específico ou marcas famosas, como Coca-Cola, Adidas, Nike e etc. Bom, fato é que a sua primeira edição em 2023 reuniu as equipes do Sevilha, campeão da Liga Europa, e do Independiente del Valle, campeão da Sul-Americana. E o grande campeão foram os espanhóis, que nos pênaltis levaram a melhor. A final foi em jogo único no estádio do Sevilha, e esse método precisa ser revisto, já que é injusto o time sul-americano ter que viajar até a Europa em meio à temporada para duelar contra o time europeu que está iniciando suas atividades. E na minha opinião, ficaria mais equilibrado e justo se a final fosse jogada em país e campo neutro, dando até como sugestão os Estados Unidos. Já aconteceu uma competição idêntica a essa na década passada, e denominada Supercopa Euro-Americana, ela foi organizada pela empresa norte-americana de televisão DirecTV, e essa sim pode ser vista como amistosa, por não ter sido organizada por UEFA e muito menos a Conmebol. Foram realizadas duas edições, e na primeira, em 2015, o River Plate venceu Sevilha por 1-0 em jogo único, no Monumental de Núñez, e ficou com o título. Na edição seguinte, em 2016, novamente o Sevilha representou a Europa, e na decisão o clube derrotou Santa Fé por 2-1 em jogo único realizado em Orlando, nos Estados Unidos. Para essa edição, um troféu do Mickey, que também é entregue na Florida Cup, também fez parte da entrega de premiação da Supercopa Euro-Americana. De fato, não era uma competição oficial. A edição de 2017 estava confirmada, mas por conta do grave acidente aéreo envolvendo a delegação da Chapecoense, a DirecTV teve que cancelar e o duelo entre os catarinenses e o mais uma vez campeão europeu Sevilha teve que ser suspenso. Bom, o desafio de clubes está confirmado para os próximos anos e servirá para abrir a temporada das equipes vencedoras da Liga Europa. E diferente desse torneio amistoso organizado pela DirecTV, onde reuniu os campeões da temporada passada, no desafio de clubes os embates serão entre os campeões da Sul-Americana do ano anterior contra o campeão atual da Liga Europa, já que a temporada europeia termina no meio do ano. É por isso que eu acho bizarro essa parada de temporada 2022, 2023, 23 e 24, porque isso causa uma tremenda confusão na hora de definir e organizar determinadas competições envolvendo outros continentes. A Liga Europa, anteriormente chamada de Copa da UEFA, existe desde a temporada 71-72, enquanto que a Copa Sul-Americana foi criada já no século XXI, no ano de 2002. Se esse desafio de clubes tivesse sido criado há mais tempo, muitos jogos curiosos e alternativos teriam acontecido, além de outros memoráveis que poderiam ter sido grandes jogaços. Quem conhece a história da Copa Sul-Americana sabe que duas competições são vistas como suas precursoras, sendo elas a Copa Conmebol e a Copa Mercosul. E vamos imaginar quais seriam as finais retroativas do desafio de clubes, pegando a partir de 1993, já que a Conmebol teve sua primeira edição acontecendo em 92. Em 93, a finalíssima seria entre Atlético Mineiro, campeão da Conmebol de 92, contra a Juventus, que havia vencido a Copa da UEFA de 92-93. Em 94, a decisão colocaria frente a frente o Botafogo, campeão da Conmebol, contra a Internazionale de Milão. Em 1995, os dois finalistas seriam o São Paulo, que venceu a Conmebol de 94 com um time repleto de garotos, contra o bom time do Parma, impulsionado pelo dinheiro da multinacional Parmalat. Em 1996, os finalistas seriam o Rosário Central contra o Bayern de Munique, vejam só. Em 1997, o Lanús marcaria presença, e o adversário seria o Schalke 04, num duelo bem alternativo. Em 1998, pela segunda vez, o Atlético Mineiro teria um adversário italiano pela frente, sendo ele a Inter de Milão. Em 1999, o Santos mediria forças contra o ótimo time do Parma, que tinha jogadores como Buffon, Crespo, Cannavaro, dentre outros. Em 2000, o Talheres, campeão da última e esvaziada edição da Copa Conmebol, duelaria contra o Galatasaray de George Hagi e Cláudio Taffarel. Em 2001, o representante sul-americano seria o Vasco, campeão da Copa Mercosul de 2000, e na final o adversário seria ninguém menos que o Liverpool.
Em 2002, o duelo seria entre o São Lourenço, campeão da última edição da Copa Mercosul, contra o Feyenoord da Holanda. Com o surgimento da Copa Sul-Americana em 2002, a partir de 2003, o desafio de clubes seria oficialmente jogado pelos campeões das duas competições atuais, e aquela edição colocaria frente a frente o São Lourenço contra o Porto de José Mourinho. Em 2004, o ano da zebra, a final seria entre o surpreendente Cienciano do Peru contra o também surpreendente Valência da Espanha. Em 2005, se enfrentariam Boca Juniors contra o CSKA de Wagner Love e Daniel Carvalho. Em 2006, o duelo seria entre Boca Juniors e Sevilha. Em 2007, novamente o Sevilha marcaria presença, com o adversário sendo o Pachuca do México. Em 2008, aconteceria o alternativo duelo entre Arsenal de Sarandi versus Zenit da Rússia. Em 2009, o Internacional mediria forças contra o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, repleto de jogadores brasileiros. Em 2010, a LDU enfrentaria o Atlético de Madrid com Agüero e Diego Forlán. Em 2011, o embate seria entre Independiente da Argentina e Porto. Em 2012, o duelo seria entre Atlético de Madrid de Diego Simeone contra a Universidade de Chile de Jorge Sampaoli. Em 2013, o São Paulo enfrentaria ninguém menos que o Chelsea, que recém havia perdido o Mundial de Clubes para o Corinthians. Em 2014, o Lanús teria como adversário o Sevilha. Em 2015, novamente o Sevilha estaria presente, onde mediria forças contra o River Plate. Em 2016, outra vez o Sevilha estava presente, onde enfrentaria o Santa Fé. Em 2017, o duelo colocaria frente a frente a Chapecoense contra ninguém menos que o Manchester United. Em 2018, o Independiente duelaria contra o Atlético de Madrid. Em 2019, o Atlético Paranaense teria como adversário o Chelsea. Em 2020, o Independiente del Valle enfrentaria o Sevilha, que é só o maior vencedor da Liga Europa com 7 títulos. Em 2021, o alternativo embate colocaria frente a frente Defensa e Justiça contra o Villarreal. E em 2022, o Atlético Paranaense enfrentaria o Eintracht Frankfurt da Alemanha. Bom, esperamos que a competição tenha vida longa e que tanto a Conmebol quanto a UEFA revejam o método de disputa, além de oficializar o torneio, e que a sugestão de o jogo ser disputado em partida única em campo e país neutro seja adotada, assim como era na antiga Copa Intercontinental, com os jogos sendo disputados no Japão. Creio que por questões de calendário, seria bem complicado de os jogos serem disputados em cada continente, mas seria muito bacana de ver o campeão do segundo escalão europeu desfilando em terras e estádios sul-americanos. E na sua opinião, essa competição veio para ficar ou ela não terá vida longa? Não esqueça de curtir o vídeo e de deixar a sua opinião nos comentários.